Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa aula sobre máquinas térmicas. Eu quero cobrir, se for possível, tudo sobre máquinas térmicas hoje. Fazer bastante, reforçar alguns exercícios, alguns problemas para a gente pontuar esse conteúdo. Tá? Nosso objetivo é amarrar com o que nós vimos antes. Como eu tinha falado, a gente foi construindo o que nós fomos fazendo. Nas aulas passadas a gente viu sobre primeira lei da termodinâmica, como ela é uma extensão da conservação da energia, onde agora a gente coloca o que? Trabalho que não é útil, que é o trabalho térmico, que não é controlado, que a gente chama de calor, mas o trabalho. A gente caracteriza a energia interna de um sistema como duas componentes, o calor e o trabalho que tem no mesmo. Se não tem calor, a gente consegue recair numa coisa muito parecida com conservação da energia mecânica. Quando a gente coloca calor, inclui atrito, essas coisas, mesmo energia mecânica, a gente está na primeira lei. Agora a gente vai caminhar para a segunda lei. Como que nós vamos caminhar para a segunda lei? Usando máquinas térmicas. Eu poderia apresentar a primeira, segunda, terceira, lei zero, primeira, segunda e terceira lei, e depois ir para máquinas térmicas. Mas eu acho que eu vou seguir o caminho histórico, que também é mais fácil da gente assimilar. Perfeito? Por que eu estou fazendo isso diferente? Havia dito lá no começo que só faria aulas de exercícios com vocês, mas eu acho necessário pontuar algumas coisas, porque a gente tem o trabalho, nosso CCH, sobre a máquina de Stirling, e é o nosso conteúdo principal aqui. Tá? Por esse motivo, de novo, vou só reforçar, vou passar um pouco mais rápido que o usual, porque esse material vocês já deviam ter consumido tanto no livro quanto nos vídeos. Vamos lá. Essa é a nossa aula 4 de termodinâmica. Apesar de estar no nome ciclo termodinâmico, vocês vão entender, ele está relacionado com máquinas térmicas. Agradecendo ao TFPR, ao professor Dan Russell, e agradecemos a todos os anônimos que produziram muito dessas imagens. As mesmas foram coletadas na internet, e caso o crédito não tenha sido dado, entrar em contato para a gente dar os créditos devidos ou remover. O que a gente vai falar efetivamente sobre ciclo termodinâmico e máquinas térmicas, como essas duas coisas se juntam. E depois a gente vai construir a segunda lei. Como eu já comentei, nós estamos preparando o terreno para a criação... Como eu já comentei com vocês, nós estamos preparando o terreno para a construção da segunda lei da termodinâmica, e para isso a gente vai ter que passar pelas máquinas térmicas. Pessoal, a nossa sociedade, a gente só alcançou... Óbvio, vão ter sociólogos, antropólogos que vão falar assim, olha, é verdade, mas não é só isso. Tá? É verdade, mas não é só isso, mas eu sou professor de física, eu vou puxar essa linha para o meu lado. Tá? A gente só chegou onde a gente chegou porque a gente aprendeu a utilizar outras formas de energia, fontes de energia para produzir trabalho mecânico. Tá certo? Acho que aqui estão dois exemplos básicos da utilização do vento e da água para produzir trabalho mecânico. A gente tem um monjolo e um moinho, tá? Quem teve a oportunidade de ver monjolo trabalhando é bem legal. Ultimamente, monjolos são itens de enfeite em fontes dentro de casa, mas era usado para realizar trabalho, efetivamente. E um moinho de vento, tá certo? Isso é uma pintura de 1849 do José R. de Carvalho. Mas as coisas evoluíram, tá certo? A gente parou de aprender a usar outras formas de energia para produzir energia mecânica, não só do vento e da água. E aqui eu gosto desses dois exemplos, quando a gente está usando combustíveis fósseis e reação nuclear. Tá certo? Aqui a gente tem fontes de energia térmica,
que fornecem calor, e esse calor é parte dele transformado em trabalho, em energia mecânica. Quando eu falo trabalho, estou falando energia mecânica, tá? Eu vou ficar, como se diz, eu vou ficar alternando, tá bom? Entre os dois termos. Aqui a gente tem um dragster, que usa energia fóssil. Esse cara também usa energia fóssil, tá? Eu falei de energia nuclear, mas eu não encontrei nenhum exemplo que eu achei que fosse interessante. Eu gosto dessa imagem porque ela é bem impressionante. Dá pra ver um pequeno trator aqui e essa monstruosidade, que é muito maior que um Caterpillar também. Só para vocês terem ideia de consumo, o Caterpillar usa 150 litros de gasolina por hora. Eu não encontrei o consumo desse monstro, mas com certeza é muito mais do que isso. Tá bom? Então agora a gente vai pensar o seguinte, vai pensar em máquinas térmicas e como que nós podemos usar elas para realizar trabalho. Eu gosto muito desse exemplo porque a gente tem uma situação em que a gente tem um gás ideal num banho térmico. As paredes aqui internas são diatérmicas, ou seja, todo o calor pode passar sem problema nenhum. Temos nosso gás e temos um pistão sendo empurrado. Num processo exotérmico, por causa do banho, o gás se expande a temperatura constante. Nesse caso, todo o calor é transformado em trabalho. Certo? E parece uma situação ideal. Nossa, eu consigo transformar todo o calor de trabalho. É uma situação ótima para a gente fazer uma máquina térmica. Então, essa situação... E cortar todos esses bocejos do vídeo depois. Perdão de novo, tá? Essas máquinas térmicas, isso não é uma máquina térmica, tá? Essa é uma situação em que nós temos um trabalho sendo realizado, mas quando eu falo máquina, vou reforçar esse conceito lá na frente, mas eu quero já puxar ele aqui. É coisa que opera por ciclos. Eu consigo repetir o trabalho. Aqui não, eu tenho todo o calor transformado em trabalho, mas só acontece uma vez. Tá certo? Então, apesar de ser uma situação ideal para produzir trabalho, ela não é o nosso ideal para produzir, para chamar de máquina térmica. Num ciclo termodinâmico, para a gente ter uma máquina térmica, a gente precisa ter o que a gente chama de ciclo termodinâmico. O ciclo termodinâmico é um processo reversível num gás em que você sai do ponto A, vai para o B e depois volta de B para o A, ou seja, vai ter um trabalho líquido, lembra? Trabalho realizado nesse sentido, daqui para cá, da esquerda para a direita é positivo e da direita para a esquerda é negativo. A área que sobra é o trabalho líquido, ou seja, entra calor, parte do calor vai embora, esquenta o sistema ou esfria. Na verdade, esquenta nesse pedaço e esfria nesse pedaço. Quer dizer, esquenta nesse pedaço e o calor sai nesse para que ele possa voltar. Mas acontece num ciclo, ele vai e volta naturalmente, tá certo? Como eu comentei, eu jogo o calor para dentro do sistema e depois eu jogo o calor para fora. Eu estou realizando trabalho, eu pego o calor do meu reservatório e depois eu devolvo o calor para um outro reservatório. Já estou adiantando para vocês que a gente vai precisar do quê? De 2 reservatórios, um quente e um frio. Para ter um ciclo eu preciso ter 2 banhos, um banho quente e um banho frio. Tira calor do banho quente, produz trabalho, uma parte vai embora, que essa parte vai embora é o necessário para a gente voltar para o início do ciclo. Quer dizer, não é que é voltar para o início do ciclo, isso aqui é o ciclo, isso já é a descrição do ciclo inteiro. Com banho quente e banho frio, eu tenho sempre algo vindo da energia vindo do banho quente, a máquina térmica está aqui no meio, isso é uma máquina térmica. Quando a gente tem uma coisa importante, quando a gente fala em ciclo, é a energia interna é inicial é igual a final, tá? Olha aqui.
Se minha energia interna é caracterizada por esse ponto, eu vou para cá, tudo bem, mudou a energia interna, mas eu volto de novo para esse ponto, eu tenho a mesma energia interna associada com o sistema, tá? Temperatura, pressão, volume. Com isso, o que acontece? ΔU, que é a variação da energia interna, dá zero, e eu posso ter aquela situação parecida com o que eu tinha mostrado, em que eu tenho todo o calor transformado em trabalho. Mas é diferente, agora isso ocorre direto, tá bom? Esse que é o bonito das máquinas térmicas. Se eu abrir essa expressão aqui, ó, o calor, esse calor tem duas componentes. Tem a componente do calor quente, da fonte quente, e a componente da fonte fria. Aqui eu estou fazendo em módulo para deixar claro, lembra? O calor que entra no sistema é positivo, tá aqui ó, positivo, e o calor que sai do sistema é negativo. Por isso que eu chamei atenção daqui desse sinal. Sempre tem que ter isso em mente. O nosso sistema é a máquina, o calor está entrando, aumentando, está entrando calor, é positivo. Esse pedacinho saindo é negativo. Com isso, a gente pode fazer análises quantitativas sobre a eficiência de uma máquina térmica. Se eu pegar o trabalho realizado e dividir pelo calor que entra, se isso der 1, ou seja, a gente conseguisse zerar esse termo aqui, tinha que ter no Linux isso aqui, eu procuro depois. Eu tenho que zerar isso aqui, ou na forma de módulos, é 1 menos isso aqui. Ou seja, isso aqui nunca é 1, porque eu sempre tenho calor sendo mandado para fora. Tá? Aqui a gente está vendo o que o pessoal chama de máquina térmica, é moto perpétuo de primeira espécie. Vocês já ouviram falar disso? Tem moto perpétuo de primeira espécie e moto perpétuo de segunda espécie. O que é o moto perpétuo de primeira espécie? É o que faz uso da primeira lei da termodinâmica. Num mundo ideal, na cabeça dessas pessoas, dá para zerar o calor que sai. Zerando, isso aqui tem eficiência 1, temos uma máquina perfeita. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma máquina térmica. Apesar do enunciado ser longo, ele é relativamente simples. O motor a gasolina de um carro grande consome 10.000 joules de calor e realiza 2.000 joules de trabalho mecânico. O calor é obtido pela queima de gasolina com calor de combustão 5 vezes 10 na 4 joules por grama. Qual a eficiência dessa máquina térmica? Pessoal, isso é direto. Eu pego o trabalho realizado, 2.000 joules e divido por 10.000. Tá? Não é um motor tão eficiente. Qual que é o calor reciclado? Pessoal, é a diferença entre o que foi realizado e o que foi rejeitado. Se entra 10.000 e realiza 2.000, a diferença é 8. Aí, o que é um pouquinho mais sofisticado é a quantidade de gasolina queimada em cada ciclo. Mas também não é tão difícil assim, né? A gente vê os 10.000 joules. Tá, eu vou fazendo papel que agora eu preciso escrever. Esse material aqui, isso aqui eu não preparei aquela folhinha. Mas eu acho importante a gente... Então vamos fazer só primeiro a coleta de dados para a gente entender. A gente sabe que o calor que entra no sistema, que é o calor que vem da fonte quente, que ali no livro a gente chama de Terrai, é 10.000 joules. Que o trabalho que a gente realiza é de 2.000 joules em cada ciclo. Ou seja, cada vez que ele faz um ciclo fechado, ele vai realizar 2 trabalhos. Fornecido para a gente trabalho mecânico, calor de combustão. Pessoal, esse calor de combustão que eu tô usando L, que parece aquele calor latente, é o calor latente, tá? A gente diz que quando a gente dá a faísca e queima o combustível, a gente está convertendo ele de líquido para gás, e nessa conversão ele está se transformando, a gente chama de
calor de combustão. Quer dizer, não é líquido para gás porque ele está virando outra coisa, mas a gente associa a um calor de combustão isso. Tudo bem? Por grama. Tá? Daí ele vai perguntar qual a eficiência da máquina térmica, qual a quantidade de calor rejeitado, qual a quantidade de gasolina queimada em cada ciclo. Se o motor completa 25 ciclos por segundo, qual é a potência fornecida em watts e qual a quantidade de gasolina queimada por segundo e por hora. Tá? Então vamos lá. A gente viu que eficiência, a definição, a gente vai partir agora da definição. A definição de eficiência é o trabalho pelo calor quente. Ficou horrível isso aqui. Olha, ele já dá pra gente tudo. Ele fala que nós temos 2.000 joules de calor quente, opa, é 2, é 1.000, e 10.000, 2.000 de trabalho e 10.000. Então a gente já sabe aqui que a eficiência vai ser 10, 2 dividido por 10. 0,2, essa eficiência é bem baixa mesmo. Ele quer saber qual que é o calor rejeitado. Esse é o item A. O item B. Qual que é o calor rejeitado? É a diferença entre o que entra e sai. Olha, entra 10.000. 2.000 é consumido em trabalho, a diferença entre 10 e 2 é o calor rejeitado, que é o que vai para frente para o frio. É o calor. Oito vezes 10 a 3 joules. Item C. Qual a quantidade de gasolina queimada em cada ciclo? Pessoal, aqui entra o calor latente. O calor latente é igual a massa vezes o calor latente do combustível. Eu sei que esse calor aqui é o que entra, que é o QH, que raio. Eu vou isolar a massa dividido pelo calor quente e pelo calor latente. É o calor quente dividido pelo calor latente. 10 vezes 10 na 4, dividido por 5 vezes 10 na 4. Cancela esse com esse. E a gente tem 5 dividido por 5. Nosso popular 0,2. É isso mesmo? É, 10 a 4 mesmo. 0,2 não, meio. 0,2 mesmo. Ai. 0,2 gramas. Por que 0,2 gramas? Joule dividido por joule, o grama. Cancela, cancela, isso só passa para cima. Esse é o consumo em um ciclo. Em 25 ciclos, que é o que acontece em um segundo, que eu entender, é só multiplicar isso aqui por 25. Isso aqui é massa por ciclo, isso aqui é massa total. 0,2 vezes 25
5 gramas. Ah, não, entender não é isso que pede. Ele está pedindo a potência, tá? A gente sabe quanto consome, desculpa, eu comi bobeira aqui. 25 ciclos por segundo, qual que é a potência fornecida em watts? Pessoal, cada ciclo acontece em 25 segundos. Ele quer a potência que o motor fornece, não que é dada, ou seja, o motor para cada ciclo são 2.000 joules. Se eu quero num ciclo, em 25 ciclos, eu vou pegar 2.000 e multiplicar por 25. $50.000 joules. Agora eu quero saber, isso aqui é o que? É o trabalho total num ciclo, em 25 ciclos. Eu quero saber a potência, vai ser o trabalho por ΔT. Então a potência que é 1 segundo, é de 50.000 watts. (25 dividido por 1 segundo) dá nosso popular 50.000 volts, joules por segundo. Tá certo? Ah, aquela conta que a gente fez era o que a gente tinha por segundo. 5 gramas por segundo, aí pega 5 gramas e multiplica por 60. Isso eu vou deixar para vocês, tá? Só para a gente ter ideia do que a gente pode, das informações que a gente consegue tirar só a partir da eficiência. Opa, estou apontando para a tela. Só o que a gente pode tirar a partir da eficiência e do conceito, né? Desse conceito aqui. Cadê? Desse conceito aqui e dessa ideia, tá bom? Agora vamos para outra transparência. Que aí as coisas vão começar a ficar mais interessantes. Tudo ok? Tudo ok. Só um instante, eu tenho que abrir isso aqui com outro aplicativo.
Tem que mudar um pouquinho aqui, porque sim. Máquinas térmicas, agradecimento à universidade, agradecendo às pessoas que fizeram. Olha só, a gente vai começar a ver, aqui entra o nosso motor de Stirling, tá? Efetivamente. A gente vai entender como funcionam as máquinas e a partir daí explorar ao máximo. Olha só, isso aqui é só um compilado do que a gente viu no material passado. Uma máquina térmica, no fundo, é isso aí. É uma coisa que pega calor, Q2, transforma parte dele em trabalho e a outra parte em calor rejeitado. Quais são as etapas? Recebe calor, converte parte em trabalho, rejeita calor e o funcionamento cíclico. O fato de eu ter duas fontes de calor aqui, a quente e a fria, faz a gente voltar para a posição inicial, ilha cíclica. Eu posso realizar sem ser uma máquina térmica a trabalho. Aquele exemplo que a gente viu. A gente tem dois tipos de máquinas térmicas. Máquina de combustão externa e máquinas de combustão interna. Combustão externa é o exemplo da máquina de Stirling e a máquina a vapor clássica e a central térmica a vapor. Tá, esses dois, na verdade, é a mesma coisa, eu estou escrevendo do mesmo jeito. E combustão interna, quando o calor é fornecido dentro do sistema. Motor de automóvel, turbina a gás, você tem a queima dentro do motor, enquanto no outro caso, no combustão externa, a queima é fora. Como assim queima é fora? A gente vai entender agora uns exemplos. Isso aqui é uma máquina de combustão externa. Esse é o ciclo de Stirling. Opa, essa é a máquina de Stirling. Tá, esse é o Sr. Stirling. Tá certo? A substância de trabalho... Ah, uma coisa que... Putz, esqueci. A máquina térmica, todas as máquinas térmicas têm um negócio chamado fluido de trabalho. Ele é importantíssimo para que a gente tenha... Para que a gente tenha o trabalho. O gás empurrando o pistão é o nosso fluido de trabalho. Tá certo? No motor interno, é a gasolina queimada que vira gás, aquilo é o nosso fluido de trabalho também. Tá? Numa máquina de combustão externa, o gás está num circuito fechado, ele vai realizar, o motor é silencioso, sem válvula, sem explosão, porque você tem uma fonte quente, uma chama, vocês já viram pelo motor de Stirling que estão montando, tá certo? Que é a fonte externa de calor. Ó, eu tenho a fonte quente e a fonte fria. Essa aqui é a parte que a gente esquenta, essa aqui é a parte que esfria. Essa diferença que provoca entre o gás se expandindo aqui e sendo comprimido aqui, que é o que produz o trabalho efetivamente. Oh, que bom, fiquei feliz. Bom saber que o motor de vocês está funcionando. Não, se vocês tiveram muito trabalho para fazer pode ser só um. Não tem problema. Já pode começar a fazer os vídeos e fazer o relatório. Então vamos ver como funciona. Ó, o gás está se expandindo, ele empurra o braço e aqui quando ele está esfriando ele está comprimindo, puxando o peão, o pistão. Esse é o ciclo de Stirling.
De 1 para 2 eu tenho aquecimento a volume constante. Aí depois a gente tem uma expansão isotérmica. Tá certo? Tá aqui, ó. Expansão. O calor entra, o volume não se altera. Daí ele começa a se expandir. Eu tenho a fonte de calor, a temperatura constante. Entra calor, entra calor. A gente tem um resfriamento a pressão a volume constante, isocórico. Aí depois a gente tem uma compressão isotérmica. Só que fria, né? Que é aqui. Ele está sendo comprimido, tem uma fonte fria e fica constante. A fórmula dele não é bonita, tá? Não tem como deixar mais... Do ciclo de Stirling não tem como deixar mais bonito do que isso. Tá? É 1 sobre essa expressão aí. Constante dos gases ideais, temperatura 1, uma razão entre os volumes finais e inicial, mais o calor associado a parte que entra calor isocórico. A isotérmica está aqui. O resfriamento isocórico está aqui. Ó, volume constante. O volume está constante, tá bom? Tem outras máquinas de motor de combustão externas? Tem, mas eu vou deixar só nessa que é o nosso objetivo. Então você já tem uma informação importante que eu acho que vocês já deviam, se vocês fizeram a pesquisa direitinho, vocês já sabiam disso. Mas é bom sempre mostrar. Aqui está um motor de combustão interna. Tá certo? Substância de trabalho, o gás no circuito fechado, o combustível, o motor ruidoso com válvulas de explosão e a queima interna. Esse é o nosso famoso motor de 4 tempos. Tá certo? O famoso ciclo de Otto. Aqui ele está detalhado. Ele começa... Ah, uma coisa. O ciclo de Otto começa aqui, tá? Eu tenho uma compressão adiabática. Eu tinha que trocar as letras, mas tudo bem. Ó, começa em BC. Eu tenho um aquecimento isocórico a volume constante. De CD tem uma expansão adiabática. De DA, outro resfriamento isocórico e depois eu volto para uma compressão adiabática. O ciclo de Otto é isso aqui. 1 sobre 1 menos E sobre gama na menos 1, que eu não escrevi no texto, que deveria... Falha minha. R é a razão entre os volumes. Tá certo? Entre o volume 1 e o volume 2. E o gama é CV sobre CP. Calor específico, volume constante, dividido por calor específico, a volume, a pressão constante. Tá? É isso mesmo? Luiz, já que é só a gente, eu vou confirmar que agora me deu aqueles 3 segundos de dúvida, tá? Rapidinho.
CP sobre CV. É isso aí mesmo. Desculpa. Aqueles 5 minutos de bobeira. A razão é isso aqui, ó. Eu descrevi e não coloquei na tela. Deixa eu pegar um lápis. R é o volume 2 sobre o volume 1. E gama é CV sobre CP mesmo. Tá? Da onde que vem isso? CP sobre CV vem da parte da compressão adiabática e da expansão adiabática, e o R com relação à variação do volume aqui, nesses dois pontos. Tá bom? Aqui um outro máquina de motor, interno. É o de 2 tempos, é o motor a diesel. Tá bom? Como funciona o ciclo do diesel? Essa sequência de letra está horrível. Tem que consertar isso. Eu começo aqui, volume 1. Eu tenho aquecimento, entra energia no sistema, eu expando adiabaticamente, não entra nem sai calor. Rejeita um pouco de calor e eu comprimo, tá certo? E o ciclo de diesel está baseado em temperatura e o gama tem o mesmo significado. Quando eu tenho processos adiabáticos, sempre vai aparecer esse gama, tá bom? Agora eu posso voltar para o outro. Refrigeradores são máquinas tema contrário. Basta inverter o fluxo dos termos de um gerador. Verdade, pode acreditar. Como que funciona? Se vocês lembrarem do outro transparência, que seria interessante, eu tinha um ciclo daqui para cá, agora eu tenho um ciclo daqui para cá. Tá certo? É exatamente a mesma coisa. Idealmente, tá? A gente não consegue fazer um motor que faça isso ao contrário. Eu pego o calor da fonte fria e rejeito o calor para a fonte quente. Aqui você percebe então que eu tenho que realizar a minha máquina térmica, é um refrigerador, e ela realiza trabalho para que eu consiga puxar esse calor da fonte fria. O coeficiente de desempenho é o inverso. Quer dizer, não é bem o inverso, né? Porque na verdade você está vendo que aqui é o que eu rejeito na fonte fria dividido pelo trabalho realizado. Tá bom? E é isso. A gente vai falar sobre máquinas. A gente falou da primeira lei, e usando a primeira lei a gente desenvolveu o conceito de máquinas térmicas. Agora, efetivamente, nós vamos falar da segunda lei, a partir de máquinas térmicas. Tá, ela foi concebida historicamente a partir de máquinas térmicas e depois surgiu uma descrição mais sofisticada. É essa sequência que a gente vai seguir. Pessoal, a segunda lei é bem textual. Não existe máquina térmica perfeita, ou seja, que transforme em trabalho todo o calor retirado de uma fonte, nem refrigerador perfeito que transporte calor de uma fonte fria para um reservatório quente sem também receber algum trabalho externo. Tá? Lembra lá no começo que eu comentei nos meus vídeos, eu acho que na aula passada eu também comentei que as leis da termodinâmica elas causam incômodo, porque elas são restritivas. Elas não dizem o que nós podemos fazer, elas impõem limites do que a gente não pode. Tá certo? Tudo dentro
dessas limitações pode ser feito. Fugindo disso, não dá para fazer. E elas são nelas mesmo a limitação do que acontece na natureza. É isso que incomoda muito pesquisador. Diz, ah, não, mas tem que ter um princípio primeiro. Não, elas são o princípio primeiro. Tá? A segunda lei, olha só, a primeira lei diz o seguinte, olha, se eu tenho uma variação de calor e de trabalho, isso provoca variação de energia interna, e se eu for esperto o suficiente, eu consigo enganar a primeira lei para que eu consiga transformar calor em trabalho. Mas não é todo o calor. Vocês viram lá que a gente tinha máquina térmica, tinha uma parte do calor que era rejeitado, não era tudo transformado em trabalho. É disso que fala a segunda lei. Ela está limitando, dizendo, olha, alguma coisa precisa ser rejeitada. A segunda lei é tão polêmica que ela exige que ela apresenta outros enunciados. Eu gosto desse, bem geral, e tem outros dois, que também são gerais, mas aí é questão de gosto, tá? A formulação de Kelvin-Planck para a segunda lei. Nenhum processo pode ter como único efeito retirada de calor de uma fonte a temperatura fixa e a realização de trabalho equivalente. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que eu não tenho como pegar uma máquina térmica, retirar todo o calor frio ou receber todo o calor quente e converter em trabalho. Ou a segunda formulação, que é de Clausius, guarda esse nome, esse senhor vai aparecer de novo. Nenhum processo pode ter como único efeito transferir calor de um corpo quente para outra temperatura, um calor de um corpo para outra temperatura mais elevada. Ou seja, não existe nenhum processo que tira calor da fonte fria, joga para quente, sem que a gente realize trabalho para que isso aconteça. É isso que fala a segunda lei. Essa segunda formulação. A primeira, essa terceira formulação. A segunda diz, olha, não tem nenhuma máquina térmica que pega todo o calor e transforma em trabalho, ou transforma todo o trabalho que ele tem na capacidade de retirar calor para a fonte quente. Tá? Eu preciso sempre ter um saldo, positivo ou negativo, causado pelo trabalho, se for positivo ou negativo. A segunda formulação diz, olha, não existe nenhum processo que produza zero de trabalho que vai transferir calor da fonte que é fria para a fonte quente. Tá bom? Por que essas máquinas, esses enunciados são equivalentes? Isso aqui é o terceiro enunciado. Eu tenho um processo mágico que não existe, por isso está impossível. Estou chamando a atenção, bem chamado. Que eu transfiro calor frio para a fonte quente sem realização nenhuma de trabalho. Lembra que essas setas indicam isso. Se eu pegasse uma máquina, se existisse um refrigerador, esse processo mágico aqui, e eu ligasse numa máquina real, isso aqui é uma máquina real, isso é equivalente a se eu tivesse uma máquina que ia transformar todo o calor em trabalho. Por isso que eles são equivalentes, tá? É bem gráfico, mas a gente consegue visualizar bem tranquilo a equivalência entre aqueles dois enunciados. Que é equivalente ao primeiro que eu dei. Tá? Agora, se eu tivesse uma outra maneira de ver aquele equivalência, se eu tivesse aquela máquina que pega todo o calor e transforma em trabalho, e depois ligasse num refrigerador, eu teria equivalente a isso aqui, que também não existe. Tá? Olha aí, o pessoal tenta, viu? Só para vocês terem uma ideia. Se vocês tiverem paciência e bom humor, tá? Tem um maluco na Itália, ou na Alemanha, não sei. É norte da Itália, então é Áustria, aquele povo esquisito lá. Pessoal, eu sou descendente de italianos, tá? Então eu tenho lugar de fala que italiano é tudo esquisito. Então, sem problema. Não tenho
Não tenho problema nenhum mesmo. É isso mesmo. Tá, vou contar uma piada politicamente incorreta sobre italianos. Como eu sou italiano, eu posso contar. Sabe qual a... Sabe por que o pão italiano é chamado de pão italiano? Vamos, respondam, pessoal. Vocês têm que responder para eu saber, para vocês entenderem a piada. Não. Casca dura e miolo mole. Quem me contou essa piada foi um italiano mesmo, um senhor italiano que eu conheci, que eu trabalhei para ele. Ele adorava ficar contando piada de italiano. Essa é a melhorzinha que ele contava. E eu adoro contar essa piada de italiano quando eu estou no meio dos meus tios. Eles ficam malucos. Por que eu falei disso? Ah, tá, agora eu lembrei. Se vocês procurarem na internet, vocês vão... Eu vou até... Vocês vão ver muita gente mesmo, falando de uma máquina de Tesla, que é um moto perpétuo, que produz energia e que as grandes corporações estão tentando evitar que a gente tenha. Pessoal, lei básica da humanidade. O pessoal fala de capitalismo, mas na verdade é da humanidade. Tá? Se alguma coisa pode ser feita, ela vai ser feita. E se alguma coisa pode ser feita e comercializada, ela vai ser comercializada. Tá certo? Se essa máquina existisse, você acha que ela já não tinha sido produzida? Ah, mas as grandes corporações... Pessoal, a grande vantagem e desvantagem das grandes corporações é que elas querem sempre ganhar dinheiro. Vocês acham que não tem o custo de produção de energia? Vocês acham que elas não iam faturar bilhões de dólares em marketing? Dizem, olha, a gente tem uma fonte de energia que não polui, que não esgota o planeta. Ah, mas e todo o investimento já foi feito? Pessoal, vamos ser realistas. Vamos falar de realpolitik. Você joga todo esse investimento nas costas do Estado. O capitalismo só existe por causa do Estado. E o socialismo também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente está falando de lucro empresarial, sempre que alguma coisa dá prejuízo, você joga o prejuízo nas costas do Estado. Tá? Então, se já existisse essa máquina já teria sido produzida. Se vocês procurar na internet, vocês vão ver um vídeo de um cara muito emocionado colocando uma máquina dessa para funcionar. Isso é pronto, agora a nossa vila tem energia para sempre. Você procura esse vídeo, você fica até emocionado com o cara falando isso. E depois disso não existe mais nenhum vídeo do dia a dia da vila dele, na Europa, sem a necessidade dos grandes... Sem a necessidade de geradores externos, porque ele montou na vila dele a máquina perpétua. Aí você vai atrás, você vai ver os malucos dizendo assim, ah não, porque o trabalho dele foi abafado por causa das grandes corporações. Não, o trabalho dele não foi abafado por causa das grandes corporações. Ele não postou mais nada por um motivo muito simples. Não funciona. Aí ele montou a máquina não funcionou. Ela ligou, disse, oh meu Deus, a máquina ligou. Daí ele percebeu que ela não dava o que ele queria. Aí o que aconteceu? Ele disse, vou ficar trabalhando. Ele está trabalhando nisso até hoje. Porque não funciona. Tá? Não é questão, estou acobertando, tenho o meu quinhão das grandes corporações. Não tenho quinhão nenhum. Tá? Felizmente ou infelizmente, porque não funciona. Tá? É a termodinâmica que impede. O eletromagnetismo não é maior que a termodinâmica. Esse que é o ponto. Eu comentei, acho que na primeira aula, que o pessoal de relatividade geral não gosta de termodinâmica, por quê? Porque a termodinâmica impõe restrições à relatividade geral, que se não tivesse essas restrições, a relatividade geral já teria explicado o universo, a vida e tudo mais, e não explica. Ele tem um limite bem restrito, por quê? Tem que obedecer
as leis da termodinâmica. Tá certo? Tá aqui, a gente tá vendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora eu volto para cá. Isso aqui são os motores moto perpétuo de segunda espécie. Lembra, eu falei do moto perpétuo de primeira espécie? Esses são os motos perpétuos de segunda espécie. Tá? Parando com essa parte conceitual, vamos aproveitar um pouquinho mais. Vamos falar sobre ciclo de Carnot, que é uma coisa muito importante. Só respondendo ao seu ponto aqui, Luiz. O Tesla não era tudo isso que o pessoal diz, tá? O Tesla é quase praticamente um meme na internet, o que o pessoal fica louco quando a gente fala isso. Tinha uns caras que eram fãs da internet, do Tesla, fizeram uma página gigante, exagerando um monte de coisa que ele fez. Não é que ele não tenha feito, eles extrapolaram demais o que ele fez e foi começado a criar lendas e lendas e lendas em cima dele. E ele se tornou o cara que resolveu todos os problemas da física, inclusive da Terra plana. Se for ver, terraplanista acredita no Tesla, mas não acredita na gravidade. Se você parar para pensar, não tem como acreditar um sem acreditar no outro, mas isso é outra discussão. Tá? Então, nem discuto com terraplanista e nem com teslista, sei lá se existe isso. Ele fez coisas muito importantes, tá certo? Ele foi muito inocente em muitas coisas. Concordo também que ele foi muito inocente, podia ter contribuído mais se ele não tivesse sido tão inocente. O que mais? Eu acho que é isso. Tá, ele era um cara legal, mas inocente pra caramba. Agora vamos falar do ciclo de Carnot. O que eu quero, o resumo que eu quero passar aqui para vocês é, pessoal, nada é maior que termodinâmica. No fim, no fundo, a termodinâmica, por enquanto, é o limite último que nós temos em física. Nada do que a gente faça viola a termodinâmica. Até hoje a gente nunca encontrou um fenômeno, ou a gente produziu um fenômeno da natureza, ou a gente produziu pela primeira vez no universo algo que viole. Tá? Mas até agora. Pode ser que a gente avance e encontre como fazer isso. Tá? Não é sagrado, no sentido de que nunca mudará. Não, todo mundo está esperando que mude, mas até agora, infelizmente, não está dando. Então vamos falar do ciclo de Carnot. A segunda lei impõe para a gente limitação no uso da energia disponível. Diz, olha, nenhuma máquina térmica pode ter eficiência perfeita. Mas aí você pode perguntar o seguinte, esse que é o bonito em ciência, tá, pessoal? A partir do instante do que você sabe que você tem uma limitação, a partir disso, você tenta assim, olha, se eu tenho esse limite, qual que é a eficiência máxima que uma máquina pode ter? Tá? Que eu tenho limite, tudo bem. Mas se eu consigo saber qual que é a eficiência máxima possível, dado, por exemplo, diferenças de temperatura em uma fonte quente e uma fonte fria, quem respondeu essa pergunta foi esse jovenzinho aí, o Carnot, Nicolas Leonard Sadi Carnot. Tá? Ele desenvolveu uma máquina hipotética, ninguém produziu essa máquina não existe fisicamente, tá? Até hoje, tá? Mas é o limite máximo que uma máquina térmica pode ter. Toda máquina térmica sempre opera num nível menor. Curiosidade histórica, se vocês pararem e prestar atenção, todas as imagens que a gente tem dos cientistas dessa época são velhinhos. Por que o Carnot tem essa imagem de novinho dele? Porque ele morreu aos 23, tá, pessoal? Aos 23, ele morreu aos 23. Ele é estudante da Polytechnique. Essa é a foto do álbum de formatura da universidade dele. Foto.
a pintura que fizeram para ele ter lá no mural da universidade. Aí o Carnot pegou cólera e morreu. Aí um amigo dele sabia que ele tinha feito essas coisas. A casa do Carnot ia ser queimada com tudo dentro. Ele não tinha publicado ainda, se não me engano, tá? Tem alguns detalhes históricos que já estão me fugindo na cabeça. Tem que voltar a estudar mais sobre isso. Esse colega se arriscou, entrou dentro da casa dele, mesmo estando infectado com cólera, pegou todas as anotações, colocou num baú e tirou, porque eles sabiam que eles iam queimar tudo e queimar na casa. Podia ter sido perdido todo o trabalho do Carnot. Tá? É por isso que ele tem esse registro. O único registro dele é ele jovenzinho, entrando ou saindo da universidade. Ah, não, esse aqui é o uniforme de formatura. Ele saindo da universidade. Tá? O que é o ciclo de Carnot? Só um instante, pessoal. O que é o ciclo de Carnot? É uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. O ciclo, se fizerem a conta direitinho, vou deixar isso para vocês, vocês conseguem perceber que o ciclo do rendimento de Carnot é esse aqui. 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente. Daqui a gente tira que a eficiência máxima para a diferença de temperaturas de um motor, num ciclo de Carnot, é se a temperatura fria for 0 graus. Opa, será que a gente consegue então bolar uma máquina térmica em que a gente tem a fonte fria a 0 graus? Vamos pensar nisso. Dividido pela fonte quente. Ou uma fonte quente tão quente que isso aí vai quase para zero, praticamente. Tá, aqui está uma representação daquele ciclo dentro daqueles pistões para a gente enxergar o que está acontecendo. Aqui estão representadas a parte isotérmica, aqui a parte adiabática, tá bom? Pessoal, esse exemplo eu não vou nem fazer, porque é só pegar e jogar na fórmula. 1 menos a diferença do... Eu calculo a eficiência. Vai. Não vou ser preguiçoso. Eu calculo a eficiência usando o ciclo de Carnot. Temperatura fria dividida pela temperatura quente. Certo? Dessa eficiência, vamos fazer isso então. 1 menos 350 Kelvin dividido por 500.
Desculpa, pessoal. Agora deu aquela sequenciazinha de baixa da imunidade. O que aconteceu com a câmera? Volta aqui. Então a eficiência do ciclo de Carnot, 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente, isso dá 1 menos 350 por 500, dá 0,3. Tá certo? Agora eu quero saber qual que é o trabalho realizado. Pessoal, ele fala que ele recebe calor quente e quer saber o trabalho. Aí a gente aplica o quê? A definição de eficiência. O ciclo de Carnot é a melhor eficiência que tem, mas não é definição de eficiência. Definição de eficiência qual que é? Calor quente dividido pelo trabalho. Essa é a nossa definição de eficiência. Ai, ai. Oh. Eu inverti aqui, pessoal. Isso aqui é o inverso da eficiência. É o trabalho dividido pelo calor quente. Ora, a gente tem eficiência, que é 0,3. Isso aqui é o trabalho dividido pelo calor quente. O calor quente a gente sabe, é 2.000 joules. Então o trabalho vai ser 0,3 vezes o calor quente. Na 3. Isso aqui vai dar 600 joules. E o que foi rejeitado, a diferença 1.400. Agora tá, né? Tá. Fechou? Agora, esse exemplo é um pouquinho mais sofisticado. Suponhamos que tenham 0,2 mols de um gás ideal monatômico, gama igual a 1,40, lembra que é gama, Cp sobre Cv, passa por um ciclo de Carnot com temperaturas entre 27 graus Celsius, 227 e 27 graus Celsius. A pressão inicial é de 10 vezes elevado a 5 pascais, ou seja, quase um pouco menos de 10 vezes a pressão atmosférica. Ele fala que durante a expansão isotérmica a temperatura mais elevada dobra. E ele quer que a gente ache pressão e volume em cada um dos pontos, 1, 2, 3 e 4 da figura do ciclo de Carnot. E para a gente calcular calor, trabalho e energia interna do ciclo todo em cada uma das etapas do ciclo. Determinar a eficiência diretamente a partir dos resultados de B e comparar a partir com o resultado da eficiência direto. Pessoal, esse problema eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, porque eu vou imprimir aquela folha do ciclo de Carnot, tá? Por quê? Eu acho que vai ser bem legal a gente fazer esse exercício bem etapa a etapa, olhando o que está acontecendo em cada pedaço, tá? Então, só vou fechar a câmera, eu vou deixar a minha câmera para... Enquanto vocês ficam vendo isso, enquanto eu vou imprimir aquelas figuras do ciclo de Carnot para a gente entender o que está sendo pedido exatamente nesse enunciado, tá bom?
seguinte, abrir isso aqui no ocular. Isso aqui, a gente faz o quê? Shift print screen e pega isso aqui. Ctrl P. Ótimo. Imprimir duas. Então vamos lá. O que ele está pedindo lá no enunciado? Vamos aqui para esse 2, depois eu... Ah, tá aqui, ótimo. A gente tem... um mol não, 0,2 mols de um gás ideal. A gente fornece o gama, as variações de temperatura. Tá certo? Quais são os pontos que a gente precisa ter em claro? Pessoal, quando a gente trabalha com termodinâmica, nesse nível que a gente está fazendo agora, nós precisamos converter todas as temperaturas para Kelvin. Usar aquela conversão lá atrás que a gente sabe fazer. Tá certo? Que é somar 214.15. Tá certo?
273, desculpa. Ponto 15. Então, primeira coisa, vamos fazer a coleta de dados. Então, a gente sabe que a gente tem N02 mols. Outro dado que foi dado para a gente do enunciado. Gama 1,4 é um gás diatômico. Ciclo de Carnot, temperaturas. Quente igual a 227 Celsius, temperatura fria. Eu sei que está tampando, já vou tirar. Só estou copiando os dados e daí eu vou tirar não, vou fazer o seguinte. Jogar para cá. Temperatura fria 27, a gente já vai fazer a conversão daqui a pouquinho. Pessoal, essa diferença de temperatura que eu coloquei de propósito para parecer que, vamos trabalhar com 200 graus Celsius. Não. Se você olhar para a fórmula da temperatura lá de Carnot, não é diferença de temperatura. Temperatura fria sobre temperatura quente. Não tem nada a ver com a diferença. É só para induzir vocês ao erro. Sim, de vez em quando eu sou sacana. A gente tem a pressão inicial, PA, 1 vezes 10 nas 6 pascais. Eu forneci como 10 nas 5 pascais só para a gente comparar com a pressão atmosférica. E a gente fala que na expansão isotérmica a temperatura mais elevada dobra. Ou seja, eu chamei A, B, tinha que ser chamado de 1, 2. Aqui eu tenho informações. Está muito pequeno, pessoal? Vocês conseguem ver? Fechou. Então, nesse ponto aqui, o que a gente tem nesse ponto aqui? Temperatura quente. Vamos converter, tá? Somar 273 aqui. Vocês estão com... Não, mas... Isso aqui eu tenho uma solução para isso. A, B, C e D, tá? Para a gente se localizar. Por favor, soma 273,15 em 227, que dá 315. Não precisa nem fazer a conta. 300 não, né? 515,15. É isso? $515 Kelvin, confirma essa conta para mim, por favor. E aqui dá 300 Kelvin. $315,500. Então, nesse ponto aqui, a gente tem temperatura alta, 500 Kelvin. A gente tem a pressão.
Isso, obrigado. Outra informação do enunciado que eu não tinha percebido, vou colocar ele de novo para a gente ver. Que a gente tem aqui, ó. Essas são as isotermas, tá? Aqui tem 500 Kelvin. Vamos ignorar o ponto 15, tá? A gente tinha três algarismos significativos, vamos ficar com 3 no final. E aqui $300. Tá bom? Aí ele fala que na expansão isotérmica, ó, isso aqui é a compressão isotérmica, isso aqui é a expansão isotérmica. Nessa expansão, aqui vai ter um volume 1, um volume 3. E aqui vai ter um volume 4. Só que o volume 4 é 2 vezes o volume 3. Esses são os dados que são fornecidos para a gente. Aí agora a gente consegue trabalhar. Na expansão isotérmica, vamos usar o quê? PV igual a NRT. Por quê? Pessoal, olha só. Ciclo de A para B, que a gente chama aqui de 1, 2. O que a gente tem? A gente tem a temperatura constante. Então a gente pode determinar, por exemplo, o volume 1. Tem a temperatura 1. Temperatura A. Temperatura alta, não muda. Pressão A, a gente encontra o volume A, só isola o volume. O volume A vai ser nRT dividido pela pressão A. Isso aqui eu tenho 500, isso aqui eu tenho, número de moles é 0,2, R é a constante dos gases ideais, 8,38, paraná. Isso aqui, fazendo essa conta, faço detalhadamente em casa, dá 8,31 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos. Aqui eu falei errado, pessoal. É durante a expansão. Desculpa. E durante a expansão isotérmica, na temperatura mais elevada, o volume dobra. Ou seja, o volume A é isso aqui, e a informação que ele dá para a gente no enunciado é o quê? Que o volume no ponto B é igual a 2 vezes o volume no ponto A. Se dá 1,66 vezes 10
a menos 4 metros cúbicos. Disso, eu consigo, se eu tenho volume e eu tenho temperatura, eu consigo tirar a pressão no ponto B. Lembra, a temperatura é alta, aqui ó, é exoterma, a temperatura não muda. Acabei de calcular o volume. Isso aqui eu tenho, a pressão em B vai ser NR T alto dividido pelo volume B. Isso aqui dá tem uma outra maneira mais simples e mais inteligente de fazer isso, pessoal. E que melhora inclusive a conta. É esses truques que eu quero que vocês comecem a usar. Encontramos o volume A. Encontramos o volume B. Agora a gente vai usar a equação do gás ideal da seguinte maneira. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Então eu tenho PA VA igual a nRT H. Eu também tenho PB VB igual a NR TH. Eu igualo isso aqui, pessoal. PA VA igual a PB VB. Eu quero saber pressão em B, passo o volume para lá. Pressão em B, pressão em A vezes volume em A, dividido pelo volume em B. Só que o volume em B a gente sabe que é 2 vezes o volume em A. Cancelo, cancelo. Pressão em B é 5 vezes 10 na 6 pascais. Não, 10 na 5. 10 na 5 pascais. Pô, que pergunta difícil, Luiz. Deixa eu olhar aqui no livro, só um instantinho. O colega está perguntando qual que é o valor de R. Cadê o negócio? Opa! Tá aí no chat, tá, pessoal? O R é igual a 8,31 vezes 10, vezes 10 nada, 8,31 joules por mol Kelvin, tá? Porque, ó, então agora olha só. Determinamos tudo de A, que foi o que foi pedido. A gente tem o volume, a temperatura e a pressão. Determinamos tudo de B, temos o volume de B
E a pressão de B, a temperatura é a mesma porque é uma isotérmica. Qual que é o outro item que ele quer? Ah, falta do 3, do ponto 3 e do ponto 4. Escrevi errado aqui. Agora a gente vai para a diabática. 2, 3. Pessoal, a relação que eu vou usar para a diabática é uma dedução que foi feita numa aula anterior dos vídeos, tá? Eu vou usar ela pronta, eu não vou reproduzir ela toda porque nosso tempo está acabando e eu também estou acabando. Para a diabática, que é esse pedaço aqui, isso aqui eu preciso fazer, isso aqui é A, B, C e D, essa é a diabática. É a diabática BC. Uma relação para coisas adiabáticas é essa aqui. Temperatura alta vezes o volume aqui, o volume B, gama na menos 1, igual a temperatura baixa, o volume 3, gama na menos 1. Eu quero saber o volume B eu tenho, temperatura C eu tenho, a temperatura alta eu tenho, temperatura C eu tenho. Eu quero saber o volume agora. O volume 3, gama menos 1 igual a TH sobre TC, volume B, gama menos 1. O volume 3 vai ser temperatura alta, temperatura baixa, na 1 sobre gama na menos 1, vezes o volume, que é C. O volume B. O volume C vai ser 500 dividido por 300 1 sobre 0,4 vezes o volume B. Dá menos 4. O volume C dá pra gente opa, aumentou o volume, faz sentido, né? Ó, aqui eu tenho um volume, aqui eu tenho outro maior, já achamos o volume. Ah, e para achar a pressão no ponto C, sempre gases ideais, PC igual a nRT. O volume eu tenho, eu quero em C, fazendo as substituições e fazendo a conta, isso que dá 8,37 vezes 10 na 4 pascais. Caiu mais ainda a pressão. Faz sentido, né? Olha o gráfico. Pressão autona, diminui a pressão, diminui mais a pressão. Agora, a gente vai fazer o 4, 3, 4. Ou ser malandro.
Desculpa, levanta não, abaixa a folha. Pessoal, por que eu estou falando em ser malandro? Eu posso fazer tudo aquilo que eu fiz antes, que eu fiz daqui para cá, só que daqui para cá, ou eu posso fazer uma outra coisa que eu acho mais rápida. Qual é? Eu sei ligar 4 e 1 também, através de um processo adiabático, tá aqui. O que eu quero fazer aqui é achar os valores. Agora, se vocês notarem, a gente tem pressão em C, volume em C, temperatura em C. Agora falta encontrar pressão e volume. Temperatura a gente já tem. Vou usar a mesma relação. Eu parto dessa mesma relação. Temperatura alta, volume em A. Temperatura baixa, volume em D. Na gama menos 1, na gama menos 1. Então, o volume em D vai ser o volume em D, tá, pessoal? Vai ser volume em A vezes temperatura alta dividido pela temperatura baixa, 1 sobre gama menos 1. O volume em D dá 2,98 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. E a pressão, PV igual a nRT, pressão em D vai ser NR. T fria dividido pelo volume em D, isso dá 1,67 vezes 10 nas 5 pascais. Que é condizente, né? A pressão aqui é um pouquinho maior, é maior do que a pressão aqui. Opa, o volume aqui é menor. Opa, o volume diminuiu. Tá tudo coerente. Fechou? Então a gente fez o item A. Encontramos as informações em cada um dos pontos. Agora, calcular o item B, que é fazer o quê? Calcular calor, trabalho e a variação da energia interna em cada um dos pontos. Então, para o item B, eu vou calcular o trabalho na isoterma AB, tem uma expressão fechada para o trabalho na isoterma, que é o quê? T alta, Ln do volume final, do volume B, dividido pelo volume em A.
Isso aqui dá 576 joules. Agora eu vou fazer para isoterma CD. Temperatura fria, lembra, isoterma fria. LN do volume D pelo volume C. Isso aqui dá menos 346 joules. Lembra, isso aqui é uma expansão, produz trabalho positivo. Uma compressão, trabalho negativo. O trabalho na adiabática, nas adiabáticas, né? Vamos fazer a primeira, 2, 3. 2, 3. BC. Que a gente sabe que isso aqui é, numa adiabática, é igual a menos a variação da energia interna. Dois, três. BC menos número de moles vezes constante a volume, calor específico a volume constante. Vezes temperatura alta menos temperatura baixa. Isso aqui vai dar 832 joules positivos. Desculpa, temperatura baixa, temperatura alta, escrevi errado. E o trabalho dA menos variação da energia interna menos N temperatura, aqui é temperatura alta menos temperatura baixa, 800 menos 832 joules. Ou seja, a gente vê que as adiabáticas, elas sempre servem só como um suporte, porque o trabalho que é realizado nela é consumido por ela mesma para voltar no ponto inicial. Ou seja, a gente só ganha trabalho na isoterma. Eu acho esse exercício bem legal para visualizar isso. Dá para enxergar isso lá no gráfico, mas aqui fica mais salto aos olhos. Com isso, a gente pode calcular calor, variação da energia interna e o trabalho total no sistema. A gente pode fazer uma tabelinha, se vocês preferirem. Eu gosto de fazer a tabela. Então eu tenho AB, BC, CD, DA. Eu tenho calor, eu tenho trabalho e eu tenho a variação da energia interna. Para esse pedaço, 576. O trabalho é 576. Ah, de onde tirou isso? Lembra, num isotermo, o trabalho é igual ao calor. A variação da energia interna é zero.
Para esse aqui, o calor é zero, é uma diabática, eu só tenho 832. E a variação da energia interna é menos 832. O trabalho é isso aqui e a energia interna é o negativo disso aqui. Aqui eu tenho para o CD, opa, aqui é CC, CD, menos 375,46, menos 346, e aqui é zero. Aqui é zero, menos 832, aqui mais 832. Agora a gente soma. Trabalho 230, o calor 230 joules, o trabalho 230 e a variação de energia interna é zero. Tá bom? O item C eu vou deixar para vocês fazer a partir da eficiência. Tem mais coisas que eu quero falar para vocês, mas eu vou falar na próxima aula da semana que vem. Aí a gente começa com o exercício, tá? Pessoal, eu vou realmente ficar aqui que tá... Deu uma queda, tá? Vou dar uma descansada porque daqui a pouco eu vou ter o P-aluno. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu vou estar lá. E eu vou ajudar vocês lá, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado, Luiz. Ontem. Eu estou aqui.